mesmo assim com essa cidadezinha aí de 30 anos, mais ou menos, que elas têm. 22 de São muito agosto boas para de andar. 2013. O Algumas som de uma caneta arranhando o papel em uma sala de reuniões fechada selou o destino de um ícone. Com uma única assinatura, o controle da Caloi, a alma das ruas brasileiras por 115 anos, foi entregue a um conglomerado canadense. A família fundadora estava fora. O Império Nacional havia caído. O que foi perdido naquele dia não era apenas uma empresa. Em seu apogeu, nas décadas de 1970 e 1980, a Caloi era uma força imparável da natureza. Fabricava milhões de bicicletas. Empregava milhares de trabalhadores orgulhosos em São Paulo, que usavam seus uniformes como medalhas de honra. Se você cresceu no Brasil, você pedalou uma Caloi 10, uma Ceci ou uma barra circular. Eles detinham mais da metade de todo o mercado nacional. Hoje, as históricas e barulhentas fábricas de São Paulo desapareceram, engolidas pela selva de pedra e substituídas por shoppings e condomínios. As antigas linhas de montagem, antes cheias de vida, estão em silêncio. Uma marca outrora sinônimo de orgulho e engenharia brasileira tornou-se apenas mais uma linha em uma planilha corporativa estrangeira, lutando por relevância com peças importadas e dívidas acumuladas. Como um colosso industrial que sobreviveu a 2 guerras mundiais e a incontáveis crises econômicas sul-americanas, foi esmagado em seu próprio quintal. Como uma marca que definiu a infância de uma nação inteira, perdeu sua alma para a globalização e a má gestão corporativa. Bem-vindo à história da Caloi. Esta não é apenas a queda de uma fábrica, é a morte de um sonho nacional. O ano era 1898. O Brasil havia abolido a escravidão há apenas uma década e a recém-proclamada República ainda tentava encontrar sua identidade. Em São Paulo, o cheiro forte de café torrado misturava-se ao pó das ruas de terra que começavam a ser pavimentadas. Era uma cidade à beira de uma violenta explosão industrial, alimentada pelo dinheiro dos barões do café e pelo suor de milhares de imigrantes que desembarcavam no Porto de Santos, com os bolsos vazios e os olhos cheios de esperança. Entre esses rostos anônimos e exaustos estava Luigi Caloi, um imigrante italiano que trazia na bagagem não ouro ou títulos de nobreza, mas uma paixão peculiar por uma invenção mecânica que estava redefinindo a mobilidade e o espaço urbano na Europa: a bicicleta. Luigi não fundou um império no dia em que pisou em solo brasileiro. Ele fundou, antes de mais nada, a própria sobrevivência. No coração de uma São Paulo ainda provinciana, ele abriu uma modesta oficina. O espaço era pequeno, escuro e cheirava permanentemente a graxa grossa, borracha queimada e metal úmido. Ali, com as mãos marcadas pelo trabalho pesado, ele alugava e consertava bicicletas europeias para os poucos afortunados que podiam possuir uma. Naquela época, a bicicleta não era o meio de transporte das massas. Era um artigo de luxo extremo, um brinquedo extravagante para a elite cafeeira que desejava passear pelas praças, imitando os modos parisienses. Mas Luigi enxergava além da frivolidade. Enquanto limpava correntes sujas de lama e endireitava aros tortos à fraca luz de lamparinas de querosene, ele via uma máquina de liberdade. Ele entendia a mecânica íntima de cada engrenagem e nutria uma crença inabalável de que, um dia, aquela invenção pertenceria às ruas, aos trabalhadores fabris, ao povo comum. Nas décadas seguintes, impulsionado por essa visão, o negócio da família evoluiu de forma lenta e rigorosa. A pequena oficina de aluguel transformou-se na célebre Casa Caloi. Com a ajuda vital de seus descendentes, a empresa deu o primeiro passo audacioso fora da sombra do pequeno varejo. Passou a importar sistematicamente peças e bicicletas inteiras do continente europeu. O Brasil estava mudando diante de seus olhos. As cidades cresciam vertical e horizontalmente. As distâncias entre a casa e o trabalho aumentavam e a necessidade de transporte rápido, individual e acessível tornava-se uma urgência social. A Caloi posicionou-se como a ponte entre a engenharia sofisticada do velho mundo e a topografia desafiadora do novo mundo. Eles traziam os quadros reluzentes, os pedais robustos e montavam aqueles complexos quebra-cabeças mecânicos no Brasil. A marca começou a ganhar um respeito profundo,
não por ser uma fabricante de fato, mas por ser a guardiã da qualidade ciclística no país. O nome Caloi começou a ser sussurrado com reverência entre os crescentes entusiastas do ciclismo. A transição de pai para filhos na gestão não foi apenas uma passagem de bastão burocrática. Foi uma mudança tectônica de visão. A família Caloi observava o pulsar das primeiras grandes indústrias paulistas, o som dos teares e o cheiro do aço, e sabia que o futuro não residia em depender eternamente dos navios mercantes estrangeiros. Eles sonhavam o impensável: colocar o Brasil inteiro sobre duas rodas, criando uma cultura ciclística que fosse genuinamente nacional. Mas os sonhos, por mais nobres e visionários que sejam, costumam colidir violentamente com a realidade da geopolítica mundial. O relógio avançou para o final da década de 1930. Uma sombra escura e ameaçadora começou a rastejar sobre a Europa. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, o mundo que a família Caloi conhecia e do qual dependia entrou em colapso absoluto. As rotas comerciais do Oceano Atlântico, antes repletas de navios carregando quadros e correntes vitais, tornaram-se campos de batalha mortais infestados de submarinos. De repente, as importações pararam, total e irrevogavelmente. Os galpões da Casa Caloi, antes abarrotados do chão ao teto com produtos italianos e alemães, começaram a ecoar o som assustador do vazio. Do outro lado do oceano, os antigos fornecedores europeus estavam agora focados em fabricar tanques de guerra, munições e peças para aviões de combate. As bicicletas haviam se tornado uma lembrança fútil e distante de tempos de paz. O pânico silencioso instalou-se na empresa brasileira. O estoque diminuía dia após dia. Os clientes continuavam entrando pela porta, buscando peças de reposição, clamando por consertos, mas as prateleiras estavam nuas. A família Caloi encontrava-se com as costas contra a parede, encarando de frente o abismo escuro da falência. A guerra havia cortado o cordão umbilical de seu modelo de negócios. A equação era brutalmente simples e não deixava o menor espaço para hesitação ou luto. Ou eles fechavam as portas e abandonavam o sacrifício de Luigi às cinzas da história, ou faziam o impensável. Se a Europa não podia mais mandar as peças prontas, o Brasil teria que aprender a forjá-las no fogo. Ali, no meio do desespero e do isolamento forçado por um conflito global sanguinário, a semente do maior império industrial de bicicletas de toda a América Latina foi plantada no solo árido da necessidade absoluta. A Caloi não seria mais apenas uma importadora. Ela teria que aprender a derreter o aço. A verdadeira revolução estava prestes a começar. Não por uma escolha estratégica brilhante, mas pela força esmagadora da sobrevivência. Quando a poeira da Segunda Guerra Mundial finalmente assentou em 1945, o Brasil e o mundo haviam mudado para sempre. As rotas marítimas foram reabertas e os navios mercantes voltaram a cruzar o Atlântico. Para muitos importadores, era o sinal verde para retornar aos velhos hábitos. Mas para a família Caloi, a guerra havia deixado uma cicatriz pedagógica irremovível. A dependência estrangeira era uma fraqueza letal. Eles haviam provado o gosto amargo de ter o destino de seu negócio ditado por conflitos do outro lado do oceano. A decisão, portanto, foi forjada em aço frio. A Caloi nunca mais seria refém de peças importadas. A transição de uma oficina de montagem e reparos para uma potência fabril exigiu um salto de fé monumental. O cenário dessa metamorfose foi o Brooklyn, um bairro na zona sul de São Paulo, que na década de 1950 começava a trocar sua tranquilidade suburbana pelo barulho ensurdecedor do maquinário pesado. Foi ali que a Caloi ergueu sua primeira verdadeira catedral industrial. O contraste com a antiga e modesta Casa Caloi do centro da cidade era absoluto. As novas instalações não cheiravam a graxa velha, mas a metal incandescente, borracha recém-vulcanizada e solda. Onde antes dezenas de homens montavam quebra-cabeças mecânicos com peças europeias, agora centenas de operários brasileiros operavam prensas gigantescas que cuspiam quadros de aço. A fumaça que saía das chaminés do Brooklyn não era vista como poluição, mas como um incenso do progresso nacional. Foi nesse caldeirão de suor e ambição que nasceu a primeira bicicleta 100% brasileira.
Não era mais uma colcha de retalhos de componentes italianos ou alemães. Era um produto concebido, moldado e finalizado por mãos brasileiras em solo brasileiro. Quando as primeiras unidades rolaram para fora da linha de montagem, ostentando orgulhosamente o emblema da Caloi, um frisson percorreu não apenas a fábrica, mas a indústria nacional em ascensão. A bicicleta deixava definitivamente de ser um luxo importado para as elites e começava a se tornar o cavalo de aço do trabalhador urbano. A produção ganhou um ritmo frenético. O Brasil entrava na era do presidente Juscelino Kubitschek, com sua promessa ufanista de avançar 50 anos em 5. O país estava sedento por mobilidade, por infraestrutura, por modernidade. E a Caloi estava lá para colocar essa nova força de trabalho sobre duas rodas. As ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e dezenas de outras capitais começaram a ser inundadas por operários pedalando bicicletas robustas e confiáveis para chegar às fábricas. A marca infiltrou-se no tecido social, tornando-se o batimento cardíaco da rotina da classe trabalhadora. No entanto, essa expansão vertiginosa era uma força da natureza que precisava ser domada. O chão de fábrica pulsava com energia, mas nos escritórios acarpetados, uma tempestade silenciosa começava a se formar. O crescimento exponencial é uma fera insaciável. Na virada para a década de 1960 e avançando pelos anos 1970, a Caloi já não era apenas uma grande empresa. Era um colosso industrial que ditava os rumos do mercado. A marca havia se tornado um sinônimo absoluto da categoria de produto. Se você queria uma bicicleta, você queria uma Caloi. Para sustentar esse monopólio prático, a capacidade de produção precisava ser duplicada, triplicada, esticada até o seu limite físico. As linhas de montagem do Brooklyn operavam em turnos exaustivos. Toneladas de aço entravam por um lado da fábrica e milhares de bicicletas saíam pelo outro, todos os dias, ininterruptamente. Contudo, escalar uma indústria pesada dessa magnitude exige muito mais do que apenas suor e boa vontade. Exige rios profundos e turbulentos de capital e, crucialmente, uma estrutura de governança corporativa implacável. Foi aqui que a primeira rachadura microscópica apareceu na fundação do Império. A Caloi operava na escala de uma multinacional, mas ainda era gerida com a mentalidade de uma mesa de jantar de domingo. A estrutura familiar, que outrora fora o maior trunfo da empresa, garantindo lealdade, paixão e uma visão unificada, agora se tornava um colete de força corporativo. Decisões que deveriam levar semanas de análise financeira rigorosa e estudos de viabilidade logística eram frequentemente tomadas com base no instinto, na intuição do patriarca ou nas dinâmicas emocionais entre os herdeiros. O apetite por expansão exigia investimentos massivos em novos maquinários, compra de terrenos, contratação de frotas de distribuição e campanhas de marketing em escala nacional. Como a empresa relutava em abrir seu capital ou diluir o controle da família trazendo investidores externos, a única saída para alimentar a fornalha do crescimento era o endividamento bancário. Naquela época de otimismo e inflação ainda controlável, pegar dinheiro emprestado parecia um movimento lógico, quase inofensivo. Os bancos faziam fila para financiar a Fábrica do Brasil. A Caloi estava construindo um castelo magnífico, pavimentando seu caminho para o domínio absoluto da cultura pop nas décadas seguintes. O orgulho cegava os olhos para os riscos. Os executivos da família olhavam pela janela do escritório, viam o pátio lotado de caminhões carregados de bicicletas prontas para a entrega e sentiam a embriaguez do sucesso intocável. Eles não percebiam que, ao insistir em controlar cada engrenagem daquele leviatã industrial, sem a modernização administrativa necessária, estavam lentamente construindo as próprias correntes. A fundação estava lançada. A produção estava no auge. O Brasil pertencia à Caloi. Mas o peso do gigantismo começava a se acumular, silenciosamente, esperando a primeira grande tempestade econômica para testar a resistência de seus alicerces. Os anos 1970 amanheceram no Brasil sob a égide do chamado milagre econômico. O país crescia a taxas estratosféricas, o asfalto rasgava o interior, o êxodo rural inchava as metrópoles e a classe média urbana
expandia-se com um apetite voraz por consumo. No comando da Calói, agora uma gigante consolidada e inquestionável, estava Bruno Calói. Ele não era apenas um herdeiro industrial. Ele era um homem cuja visão implacável de marketing transformaria a empresa de uma mera fabricante de veículos em uma arquiteta de sonhos e desejos nacionais. Sob sua batuta, a bicicleta deixou de ser apenas uma ferramenta de transporte suada de operários para se converter no objeto de desejo número um de toda uma nação. Foi nessa era dourada, vibrante e excessiva que a Caloi forjou suas verdadeiras lendas de aço. As extensas linhas de montagem em São Paulo operavam em um ritmo alucinante. O som rítmico das prensas gigantes, o chiado das soldas e o cheiro forte de tinta fresca formavam a trilha sonora de milhares de trabalhadores. Vestir o macacão com o logotipo da Caloi era um atestado de estabilidade e prestígio na comunidade operária. Era o símbolo de pertencer à vanguarda da indústria nacional. Dessa fornalha de produtividade, nasceram ícones que definiriam a cultura pop brasileira nas décadas seguintes. A barra circular, com seu design bruto e inquebrável, tornou-se o trator de duas rodas do homem do campo e do entregador urbano, suportando buracos, cargas pesadas e o implacável tempo brasileiro. A Ceci, elegante, colorida e com sua icônica cestinha branca, ofereceu uma nova dimensão de liberdade, mobilidade e charme para gerações inteiras de meninas e mulheres. A mobilete, um híbrido genial entre a bicicleta e a motocicleta, revolucionou a cultura jovem. Ter uma mobilete era o rito de passagem definitivo para a adolescência. Um passaporte barulhento e esfumaçado para a independência que dominou as ruas dos bairros de classe média. E coroando esse panteão mecânico, surgiu a mítica Caloi 10. Lançada como a primeira bicicleta de 10 marchas do país, com seu guidão curvado e pneus finos, ela trouxe a aura do ciclismo esportivo europeu para o asfalto irregular do Brasil. Ela não era apenas uma bicicleta, era uma declaração de status. A marca infiltrou-se no imaginário coletivo de forma tão profunda que se tornou onipresente. A campanha publicitária de Natal, com os inesquecíveis pedaços de papel escondidos pela casa, dizendo "Não esqueça a minha Caloi", transformou-se em um mantra psicológico repetido por milhões de crianças e ecoado pelos pais. A fábrica operava como um coração gigante e infatigável, bombeando milhões de unidades para cada canto de um país de dimensões continentais, patrocinando equipes de ciclismo e dominando os comerciais de televisão. O império parecia absoluto, brilhante e inabalável. A glória absoluta, no entanto, é frequentemente um manto espesso que esconde a complacência. Durante as décadas de 1970 e 1980, a Caloi reinava quase sem contestações, dividindo o gigantesco e lucrativo mercado brasileiro em um duopólio confortável e previsível com sua arquirrival histórica, a Monarch. Mas esse paraíso industrial florescia dentro de uma estufa política e econômica totalmente artificial. O Brasil da época vivia sob uma rigorosa política de proteção à indústria nacional, agravada pelas diretrizes da ditadura militar. As fronteiras econômicas estavam hermeticamente fechadas para produtos estrangeiros. As taxas de importação eram proibitivamente altas ou simplesmente bloqueadas pela burocracia governamental. Esse ecossistema criava um escudo impenetrável ao redor da Caloi. Sem o sopro gelado e impiedoso da concorrência internacional batendo em suas portas, o gigante começou a adormecer em seu próprio sucesso financeiro. Enquanto a Caloi lucrava milhões em um mercado cativo, no exterior, marcas americanas, europeias e asiáticas travavam batalhas sangrentas por inovação. Lá fora, a indústria mundial experimentava uma revolução silenciosa. Novos materiais ultraleves, como o alumínio, ganhavam espaço sobre o aço. A geometria dos quadros era recriada por computadores. Gigantes japonesas como a Shimano revolucionavam os sistemas de marchas e freios com precisão cirúrgica. E os métodos de produção enxutos, Lean Manufacturing, derrubavam os custos fabris na Ásia. No Brasil, a Caloi continuava, essencialmente,
a estampar, cortar e soldar o mesmo pesado aço carbono de sempre. As inovações locais limitavam-se a redesenhos de adesivos, introdução de cores neon vibrantes e campanhas publicitárias geniais na televisão. O núcleo tecnológico e mecânico de suas bicicletas permanecia alarmantemente estagnado. Os lucros estratosféricos, gerados pelo monopólio prático, não eram maciçamente reinvestidos em pesquisa e desenvolvimento, o P&D, de ponta, ou na modernização radical e custosa do maquinário de sua fábrica matriz, que, sob a pintura fresca, começava a mostrar graves sinais de envelhecimento e ineficiência energética. A diretoria e a família operavam sob uma perigosa ilusão de invencibilidade. Eles acreditavam que a muralha protecionista brasileira era eterna e que os consumidores continuariam comprando o que eles decidissem fabricar, simplesmente porque não havia qualquer outra opção nas lojas. Nos corredores atapetados e ruidosos da sede em São Paulo, o clima era de celebração perpétua. As vendas anuais batiam recordes, os balanços financeiros eram exuberantes e o nome Caloi era sinônimo de poder industrial. Mas a arrogância de quem domina um mercado fechado é sempre o prólogo de sua própria ruína. Silenciosamente, as engrenagens da globalização começavam a girar no mundo exterior. A Caloi, embriagada pelos aplausos e pela falta de predadores naturais, não percebeu que as pesadas trancas dos portões econômicos do Brasil estavam apodrecendo. O colosso tinha pés de barro e a década de 1990 estava prestes a arrombar a porta com a força de um furacão. O calendário marcou o ano de 1990 e, com ele, uma tempestade perfeita e devastadora formou-se no horizonte da economia brasileira. O país assistiu à posse do presidente Fernando Collor de Mello, que assumiu o poder com uma agenda neoliberal radical e impiedosa para os velhos padrões. Em um de seus discursos mais infames, ele declarou em rede nacional que os carros fabricados no Brasil não passavam de carroças. Aquela palavra não era apenas um insulto ao setor automotivo. Era a certidão de óbito do protecionismo econômico que havia blindado a indústria nacional por décadas a fio. Da noite para o dia, através de uma simples canetada em Brasília, os portões do mercado brasileiro foram violentamente escancarados. As barreiras alfandegárias despencaram e o país foi inundado por uma onda formidável de produtos importados. Para a Caloi, o impacto não foi o de uma chuva de verão. Foi o equivalente a um terremoto de magnitude máxima, atingindo as fundações históricas de sua fábrica no Brooklyn. O que entrou no país não foram apenas bicicletas concorrentes. Foi uma colisão frontal com o futuro. Contêineres e mais contêineres vindos de Taiwan, da China e dos Estados Unidos começaram a descarregar nos portos brasileiros modelos que pareciam ter saído de uma década à frente. Era a explosão global do mountain bike. Eram bicicletas agressivas com quadros de alumínio levíssimos, designs geométricos avançados, amortecedores modernos e o mais letal de tudo, o sistema de marchas indexadas japonesas da Shimano, que permitia trocas de velocidade com uma precisão cirúrgica que a engenharia nacional sequer sonhava em replicar. E o mais aterrorizante para a diretoria da Caloi, essas máquinas hipermodernas chegavam às vitrines do Brasil custando quase o mesmo, ou até menos, que as tradicionais e pesadas bicicletas nacionais. A Caloi, até então a rainha inquestionável do asfalto e da terra no Brasil, subitamente pareceu uma relíquia enferrujada de uma era esquecida. Suas famosas bicicletas de aço carbono, que antes eram celebradas como o ápice da durabilidade, agora pareciam dinossauros lentos e obsoletos diante da agilidade felina do alumínio asiático e americano. As colossais linhas de montagem da empresa, projetadas cirurgicamente para produzir um volume absurdo de modelos básicos em um mercado sem opções, mostraram-se brutalmente engessadas e pesadas para competir nesse novo ecossistema predatório de rápida inovação. Pela primeira vez em quase um século de história familiar, os consumidores brasileiros entravam nas lojas e o feitiço do monopólio estava quebrado. A lealdade cega à marca, construída ao longo de décadas com campanhas publicitárias geniais que grudavam na mente das crianças, começou a evaporar como névoa quando confrontada com a brutal superioridade técnica e o apelo visual das importadas.
O Não Esqueça Minha Caloi perdeu a força diante das vitrines brilhantes repletas de marchas japonesas. As vendas que antes seguiam uma curva ascendente ininterrupta rumo aos céus sofreram uma frenagem violenta e assustadora. O pânico gélido instalou-se na sede atapetada da empresa em São Paulo. A diretoria, que passou a vida inteira acostumada a ditar as regras do jogo e a definir o que o brasileiro iria pedalar, agora se via na posição desesperadora de quem tenta esvaziar um navio, afundando usando baldes de plástico. A ordem transmitida ao chão, de fábrica, era de urgência máxima: modernizar a qualquer custo e o mais rápido possível. Mas modernizar um Leviatã industrial, viciado no peso do aço e em processos de uma década atrás, não era como girar um interruptor de luz. Exigia o descarte de maquinários que valiam fortunas, a reestruturação arquitetônica de toda a planta e o retreinamento de milhares de operários. A Caloi entrou em uma corrida frenética contra o tempo, mas corria com âncoras amarradas aos tornozelos. Para transformar uma situação caótica em uma tragédia perfeita, o cenário macroeconômico do Brasil, no início dos anos 1990, era um verdadeiro inferno na Terra. O país debatia-se nas garras da hiperinflação. Os preços no supermercado dobravam em dias, a moeda derretia no bolso dos trabalhadores e as taxas de juros bancárias atingiam patamares de agiotagem oficial. Para financiar a reestruturação desesperada e vital de seu parque industrial, a Caloi precisou recorrer a pesados empréstimos nesses mesmos bancos, contraindo dívidas com juros compostos que se multiplicavam como uma doença incurável nos livros caixa da empresa. O fluxo de capital da Caloi foi estrangulado simultaneamente por duas mãos de ferro. De um lado, o colapso nas vendas provocado pelos invasores asiáticos. Do outro, a corrosão brutal do dinheiro pelos juros estratosféricos cobrados pelas instituições financeiras brasileiras. Pela primeira vez em décadas, os relatórios anuais, outrora motivo de brindes festivos, começaram a sangrar em linhas vermelhas profundas e assustadoras. A dor das planilhas rapidamente desceu para o chão de fábrica. A imensa engrenagem do Brooklyn, que havia sido o motor do orgulho paulista, começou a falhar. Turnos noturnos foram sumariamente cancelados. A palavra demissão, que historicamente era um tabu indizível dentro de uma empresa de mentalidade familiar e paternalista, passou a ecoar de forma fria e cortante entre as máquinas. O medo substituiu o orgulho nos olhos dos operários que vestiam o macacão da marca. Em um esforço final, para estancar a hemorragia, a Caloi passou a importar avidamente componentes baratos do exterior para montar suas próprias versões híbridas, tentando bater os concorrentes asiáticos no próprio jogo de preços deles. Mas a estrutura tributária esmagadora do Brasil, somada ao alto custo de manutenção de fábricas antigas e gigantescas no coração da cidade mais cara do país, tornava essa guerra matematicamente impossível de ser vencida. Ao final da década de 1990, a Caloi havia sobrevivido ao choque inicial da abertura. Mas o preço dessa sobrevivência foi a penhora irrevogável de sua alma financeira. A aura imponente de invencibilidade fora reduzida a cacos. O pior não era apenas o dinheiro perdido, mas a percepção sombria de que o mercado nacional já não lhes pertencia por direito divino. E enquanto a pressão externa esmagava a estrutura da empresa, nos corredores da alta gestão, o estresse financeiro estava prestes a encontrar as falhas tectônicas da própria família fundadora, acendendo o pavio para uma implosão interna devastadora. A pressão esmagadora de um mercado hostil raramente destrói uma empresa, apenas corroendo seus lucros. Ela envenena sua cultura e fratura suas alianças mais íntimas. Nos anos que se seguiram ao choque brutal da abertura econômica, o outrora inabalável Império Caloi começou a ruir de dentro para fora. A estrutura de governança familiar, que durante um século fora a argamassa a unir os tijolos da companhia, transformou-se no epicentro de um terremoto administrativo. Quando os gráficos de vendas apontavam para o céu e as linhas de montagem não davam conta dos pedidos, as reuniões de diretoria eram encontros harmoniosos, pautados por brindes e celebrações do legado dos fundadores. Mas quando a tinta vermelha do prejuízo começou a manchar os relatórios anuais
de forma crônica, a mesa de reuniões de Mogno em São Paulo converteu-se em um campo de batalha implacável. Filhos, sobrinhos e executivos de confiança viam-se subitamente divididos em trincheiras ideológicas, cada um com uma receita diferente, e frequentemente excludente, para salvar o patrimônio de Luigi Caloi. No centro do furacão estava Bruno Caloi, o arquiteto inquestionável da Era de Ouro. O patriarca que havia transformado a bicicleta em um ícone da cultura pop brasileira assistia-lhe agora ao seu reinado ser sitiado por forças macroeconômicas globais que ele não podia simplesmente aplacar com uma brilhante campanha de televisão. A genialidade publicitária que definira sua liderança por décadas provava-se insuficiente para lidar com a complexa e sombria engenharia financeira exigida para reestruturar uma dívida colossal. Pior ainda, o estresse contínuo e a angústia de ver o trabalho de uma vida inteira ser ameaçado de colapso começaram a cobrar um pedágio físico e mental devastador. Enquanto a saúde de Bruno se deteriorava silenciosamente, o vácuo de poder no topo da hierarquia atiçava as chamas do conflito interno. Havia a ala mais conservadora da família, paralisada pelo orgulho e pelo peso monumental da tradição, que defendia a manutenção das enormes instalações industriais no Sudeste a qualquer custo. Para eles, diminuir o tamanho da Caloi era admitir a derrota pública. Era uma traição inaceitável à história. Do outro lado, vozes mais pragmáticas e desesperadas imploravam por um corte radical na própria carne. Argumentavam que era preciso fechar as fábricas históricas, demitir milhares de funcionários, vender terrenos valiosos e encolher a empresa para um núcleo estritamente sustentável antes que os credores devorassem até as prateleiras vazias. A falta de consenso paralisou a tomada de decisões em momentos absolutamente críticos. Projetos de modernização fabril eram aprovados num dia e interrompidos pela metade, semanas depois por disputas de orçamento. O foco obsessivo no desejo do consumidor foi lentamente substituído por uma obsessão paranoica e diária com as taxas de juros bancárias. A Caloi já não estava lutando apenas contra a invasão do alumínio asiático. Estava lutando uma guerra de atrito contra si mesma. Essa inércia administrativa revelou-se fatal na virada do milênio. O mercado mundial de bicicletas havia se sofisticado em uma velocidade assustadora, exigindo agilidade, leveza e inovação tecnológica constante. Enquanto a diretoria da Caloi debatia interminavelmente o próprio destino em salas com ar-condicionado, a dívida contraída nos anos 90 sofria a mutação terrível dos juros compostos brasileiros. O passivo transformou-se em um monstro financeiro de proporções bíblicas que engolia, sem piedade, qualquer centavo de lucro operacional que o suor do chão de fábrica conseguisse gerar. A empresa trabalhava dia e noite, literalmente, apenas para pagar os juros aos bancos, sem conseguir sequer arranhar o montante do empréstimo principal. A encruzilhada era brutal: continuar contraindo novos empréstimos para maquiar os problemas e sustentar a ilusão do gigantismo, ou realizar uma amputação traumática e irreversível para salvar o que restava do paciente. A hesitação em escolher definitivamente um dos caminhos sangrou a empresa por quase uma década inteira. Os fornecedores de peças, antes orgulhosos de estampar seus nomes nas caixas destinadas à gigante brasileira, começaram a exigir pagamentos adiantados em dinheiro, temendo o fantasma cada vez mais real da inadimplência. A qualidade das bicicletas de entrada, antes o maior orgulho da casa pela sua durabilidade, começou a sofrer cortes silenciosos de custo na tentativa de poupar centavos no aço e nos plásticos, corroendo aos poucos o patrimônio mais valioso que possuíam, a confiança cega do consumidor brasileiro. Então, o inevitável aconteceu, lançando uma sombra escura e definitiva sobre o horizonte do negócio. Em 2006, o coração do império parou de bater. Bruno Caloi faleceu. Sua partida não foi apenas a dor da perda de um pai ou de um líder visionário. Foi o rompimento do último dique de contenção que impedia o caos absoluto. O falecimento do patriarca deixou a companhia exposta aos ventos mais gelados do mercado corporativo. A sucessão, sempre um terreno minado e sensível em empresas familiares latino-americanas,
não ocorreu de forma fluida ou pacífica. Sem a figura imponente, respeitada e temida de Bruno para arbitrar as duras disputas e forçar um caminho a seguir, a fratura interna tornou-se indisfarçável. Herdeiros e acionistas minoritários viam-se agora à deriva, no comando de um navio industrial com o casco perfurado pela concorrência internacional e afundando rapidamente em um mar de juros astronômicos. O relógio havia parado de correr. O alarme já estava tocando. As opções suaves, as soluções graduais e os planos de contingência elegantes haviam se esgotado anos atrás. Para os sucessores que assumiram o pesado leme a partir de 2006, não havia mais nenhum espaço para o orgulho do passado, para a nostalgia da mobilete ou para a preservação romântica do berço industrial em São Paulo. A sobrevivência agora exigiria sacrifícios impensáveis, e o primeiro alvo a ser colocado no altar da reestruturação seria a própria história da empresa. A Caloi teria que fazer as malas e fugir para continuar respirando. Quando o luto pela perda de Bruno Caloi começou a se dissipar em 2006, a realidade gélida das planilhas financeiras impôs-se com uma crueldade inegável aos novos gestores. A Caloi estava sangrando capital em um ritmo insustentável. As majestosas fábricas em São Paulo, antes o símbolo máximo do orgulho e da engenharia nacional, haviam se transformado em pesadas âncoras de chumbo. O custo astronômico de manter operações industriais gigantescas e envelhecidas no estado mais caro da federação, somado à implacável carga tributária brasileira e aos juros bancários escorchantes da dívida acumulada, tornava cada bicicleta produzida no Sudeste um exercício de prejuízo. A empresa precisava de um balão de oxigênio imediato e massivo, ou a falência seria decretada em questão de meses. A salvação, ou melhor, o torniquete de emergência, foi encontrada a milhares de quilômetros de distância do asfalto paulistano, no coração úmido e isolado da floresta amazônica, a Zona Franca de Manaus. Criada décadas antes pelo governo brasileiro para atrair indústrias e povoar a região norte por meio de pesados incentivos, a Zona Franca oferecia um oásis irrecusável de isenções fiscais. Para os contadores e executivos da Caloi, transferir o grande volume de produção para Manaus não era uma estratégia audaciosa de expansão ou inovação. Era uma evacuação pura e simples. Era a única equação matemática possível que permitia à empresa continuar fabricando bicicletas com um custo minimamente competitivo para enfrentar a avalanche predatória de produtos asiáticos. No entanto, essa manobra contábil de sobrevivência exigiu um sacrifício humano, histórico e cultural devastador. A decisão de desidratar as operações em São Paulo para concentrar as energias em Manaus significou o fim da linha para milhares de trabalhadores paulistas. Nas fábricas históricas, o som ensurdecedor e ritmado das prensas de aço foi lentamente substituído pelo silêncio fúnebre do maquinário sendo desligado, desmontado e cruelmente encaixotado para a longa viagem ao norte. O impacto social nas comunidades vizinhas às fábricas foi profundo e irremediável. A Caloi não era apenas uma empregadora comum. Ela era uma instituição geracional. Havia famílias inteiras em que o avô, o pai e o filho haviam vestido o mesmo macacão com o icônico logotipo da empresa. Eram mestres mecânicos, torneiros, soldadores e pintores que conheciam a alma de uma bicicleta pelo cheiro do metal aquecido e pelo som da corrente perfeitamente esticada. Quando as cartas de demissão começaram a ser distribuídas em massa, não foi apenas uma força de trabalho que foi dispensada. Foi mais de meio século de conhecimento empírico, lealdade incondicional e paixão operária que foi descartado nas calçadas. Homens e mulheres que dedicaram os melhores anos de suas vidas a forjar o ícone das duas rodas no Brasil, viram-se subitamente do lado de fora dos portões trancados, segurando suas rescisões de contrato enquanto observavam as carretas levarem as máquinas embora. Enquanto São Paulo chorava a perda de sua herança industrial, as novas linhas de montagem em Manaus começavam a operar sob uma lógica radicalmente diferente. A Zona Franca salvou a Caloi da falência imediata através do corte brutal de impostos, mas cobrou seu pedágio na alma do produto. A logística era um pesadelo inerente ao modelo. As peças precisavam viajar através dos oceanos até o porto de Manaus,
ser montadas em galpões industriais cercados pela selva e, em seguida, despachadas por milhares de quilômetros de volta para o sudeste e o sul do Brasil, onde se concentrava a esmagadora maioria dos consumidores. Para fazer essa complexa e lenta engrenagem logística valer a pena, e para gerar o caixa necessário para continuar pagando as dívidas que ainda assombravam a matriz, a palavra de ordem absoluta em Manaus tornou-se corte extremo de custos. O aço espesso e virtualmente indestrutível das antigas gerações de bicicletas deu lugar a materiais mais finos e a componentes genéricos de qualidade inferior, frequentemente importados em grandes lotes baratos da Ásia. A Caloi, outrora reverenciada e idolatrada pela durabilidade eterna de seus produtos, bicicletas que passavam de irmão para irmão intactas, começou a apresentar sinais claros de fragilidade estrutural. Os consumidores brasileiros que guardavam uma memória afetiva imaculada da marca começaram a notar a dolorosa diferença. A bicicleta nova que compravam para seus filhos nas grandes lojas de varejo já não parecia possuir a mesma robustez e o mesmo rigor daquela que eles próprios haviam pedalado na juventude. A pintura arranhava mais rápido, as peças de plástico ressecavam e quebravam com facilidade assustadora. Os eixos tortos tornaram-se reclamações frequentes. Na percepção de muitos ciclistas veteranos e donos de oficinas mecânicas tradicionais, a essência do produto havia se diluído. Durante os anos que se seguiram, entre 2006 e 2012, a Caloi transformou-se gradativamente em um sobrevivente corporativo mantido por aparelhos. As vendas estabilizaram-se graças ao guarda-chuva fiscal amazônico e à estratégia de inundar hipermercados com modelos de entrada altamente padronizados. Eles sobreviviam nos relatórios trimestrais e conseguiam rolar suas dívidas bancárias, mas o custo intangível era incalculável. A magia inspiradora havia evaporado. A marca havia perdido sua coroa de vanguarda tecnológica e seu status de criadora de tendências incontestáveis. A Caloi autêntica, aquela fábrica vibrante, ruidosa e apaixonada que ditava os sonhos de consumo de toda uma nação, havia morrido em algum lugar entre as disputas judiciais de São Paulo e as linhas de montagem frias e focadas estritamente em eficiência tributária no Amazonas. Eles haviam estancado a hemorragia fatal. O paciente ainda tinha pulso, mas ele estava fraco, vulnerável, despojado de seu antigo esplendor e irreconhecível para aqueles que o fundaram. E, nas selvas de concreto do hemisfério norte e nos gabinetes atapetados de corporações globais, grandes conglomerados começaram a sentir o cheiro de sangue fresco na água. A velha glória brasileira, outrora inatingível, estava agora exausta, endividada e pronta para ser definitivamente devorada. O cheiro de sangue na água corporativa nunca passa despercebido pelos grandes tubarões globais. No início da década de 2010, a Caloi era uma presa exausta. Havia sobrevivido ao choque violento da abertura econômica e à implosão interna de sua governança familiar. Mas o preço dessa sobrevivência havia sido a sua própria vitalidade criativa e financeira. A empresa que agora operava a partir dos galpões da Zona Franca de Manaus era uma sombra pálida e fragmentada do colosso ufanista que outrora dominara as ruas de São Paulo. Para os analistas financeiros internacionais, no entanto, a Caloi possuía um ativo intangível de valor incalculável, algo que não se constrói da noite para o dia. Uma fatia formidável de um mercado com mais de 200 milhões de habitantes e uma marca cuja memória afetiva ainda pulsava forte no coração dos consumidores, mesmo que o produto em si já não fosse o mesmo. O golpe final de misericórdia na independência da Caloi não foi desferido com fúria, maquinários barulhentos ou estrondo industrial, mas com a precisão clínica, gélida e silenciosa de uma transação de fusões e aquisições. Em agosto de 2013, os rumores que circulavam nos cadernos de economia finalmente se materializaram em manchetes definitivas e irreversíveis. A Dorel Industries, um gigante conglomerado canadense que já possuía um vasto e cobiçado portfólio de marcas globais de ciclismo, como Cannondale, Schwinn e GT, anunciou a compra de 70% da Caloi.
2 anos depois, os canadenses exerceriam seu direito e absorveriam o restante das ações, assumindo o controle total e absoluto da operação. Com a secagem da tinta naqueles contratos milionários, uma era monumental de 115 anos chegava ao seu fim abrupto. A família Caloi, que havia iniciado sua jornada alugando e consertando bicicletas sob a fraca luz de lamparinas em uma rua poeirenta do centro de São Paulo, no final do século XIX, entregava definitivamente as chaves de seu império. O poder passava para as mãos de executivos estrangeiros que não falavam português, que não conheciam as nuances das esburacadas estradas de terra do interior do Brasil e que jamais haviam sentido a textura pesada e indestrutível do aço das antigas barras circulares. A Caloi deixava oficialmente de ser uma empresa brasileira. Ela se tornava uma subsidiária, um mero alfinete de marcação no mapa mundi de uma corporação cuja sede ficava a mais de 8.000 quilômetros de distância, em Montreal. A transição de comando no Brasil foi rápida, fria e implacavelmente focada em eficiência logística. Os novos donos internacionais não compraram a Caloi para preservar o seu legado romântico ou para honrar os operários aposentados. Eles a compraram como um estratégico cavalo de Troia para introduzir suas próprias marcas premium no fechado e complexo mercado sul-americano. A Dorel queria, acima de tudo, utilizar a vasta rede de distribuição nacional e, principalmente, as preciosas isenções fiscais de Manaus que a empresa brasileira já dominava. Imediatamente, a cultura corporativa sofreu uma metamorfose radical. A gestão familiar, com seus defeitos paternalistas crônicos e suas virtudes apaixonadas, foi varrida do mapa e substituída por uma burocracia internacional hermética. Decisões passaram a ser baseadas estritamente em planilhas de desempenho, KPIs, indicadores-chave de performance, e relatórios trimestrais formatados para agradar acionistas no Canadá. Nos corredores administrativos de São Paulo, os velhos quadros que mostravam Luigi e Bruno Caloi começaram a dividir espaço e logo foram engavetados por gráficos de sinergia global e metas de redução de custos. Executivos enviados de fora assumiram as rédeas operacionais, promovendo cortes cirúrgicos e reestruturações que alienaram ainda mais os poucos funcionários veteranos que haviam sobrevivido às demissões em massa da década anterior. A prioridade máxima já não era inovar para o povo brasileiro, mas sim otimizar a vasta cadeia de suprimentos global do grupo. A fábrica em Manaus foi reconfigurada para também montar modelos estrangeiros, e a própria marca Caloi foi reposicionada dentro de uma matriz corporativa fria. Ela passaria a representar apenas as linhas de entrada e médio custo, enquanto as marcas gringas do grupo assumiriam o cobiçado e lucrativo topo da pirâmide de consumo. Para o consumidor brasileiro mais atento, e especialmente para os velhos mecânicos de bairro, a sensação de perda foi amargamente evidente. A bicicleta nas vitrines dos grandes hipermercados ainda exibia o adesivo com a grafia Caloi, mas o espírito do produto havia se dissipado no ar-condicionado das salas de reunião no exterior. Era agora um produto genérico, concebido por algoritmos de custo-benefício asiáticos e americanos, desprovido do DNA robusto que havia construído a nação sobre duas rodas. O selo Orgulho de Ser Brasileira, que outrora adornava os quadros, perdeu completamente o sentido. Anos mais tarde, em 2021, a realidade cruel do capitalismo global se manifestaria novamente. A própria Dorel venderia toda a sua divisão de bicicletas, incluindo a Caloi, para outro titã estrangeiro, a holandesa Pon Holdings. Isso apenas confirmou o novo, submisso e triste papel da velha fábrica. A marca que antes era a alma de um país havia se tornado apenas uma moeda de troca, um ativo volátil repassado entre bilionários em complexas negociações no hemisfério norte. Aquela assinatura em agosto de 2013 não transferiu apenas fábricas, estoques de alumínio e enormes passivos bancários. Ela arrancou a alma da empresa. O Brasil perdeu muito mais do que uma montadora. Perdeu uma testemunha mecânica de seu próprio desenvolvimento no século XX. A sensação de orgulho nacional,
que outrora fazia milhares de trabalhadores vestirem o uniforme da Caloi como uma bandeira, foi triturada pelas engrenagens impessoais da globalização. O gigante não foi apenas derrotado pela economia moderna, ele foi assimilado por ela. E na fria lógica dos mercados corporativos, ser assimilado e destituído de sua identidade original é frequentemente um destino muito mais doloroso e melancólico do que simplesmente fechar as portas. Nos relatórios financeiros de fusões e aquisições, o fechamento de uma fábrica é frequentemente descrito com eufemismos assépticos e corporativos: otimização de ativos, ganhos de sinergia ou reestruturação operacional. Mas para quem vive na sombra das chaminés e acorda com o som das sirenes de turno, o fim de um complexo industrial não é uma linha vermelha em uma planilha. É um velório longo, silencioso e profundamente doloroso. Em São Paulo, os antigos e gigantescos galpões da Caloi, que outrora ditavam o ritmo financeiro e social de bairros inteiros com o estrondo das prensas de aço, foram gradativamente engolidos pelo avanço implacável e frio da especulação imobiliária. Onde antes se forjava o metal que colocou o Brasil inteiro sobre duas rodas, ergueram-se rapidamente torres espelhadas de escritórios, condomínios residenciais de alto padrão e shopping centers genéricos. A geografia do orgulho operário foi metodicamente apagada do mapa urbano, substituída por um cenário onde o passado industrial é apenas uma vaga memória varrida para baixo dos novos tapetes de concreto. Para entender a verdadeira magnitude dessa perda, é preciso olhar além da demolição dos prédios e focar nas mãos manchadas de graxa das pessoas que habitavam aquele ecossistema. A Caloi não era apenas uma contratante anônima. Ela operava como uma instituição matriarcal na vida de milhares de famílias da classe trabalhadora paulista. Era incrivelmente comum encontrar, caminhando pelos corredores barulhentos da fábrica, 3 gerações de uma mesma linhagem dividindo o mesmo teto industrial. O avô operava os tornos pesados, o pai era o mestre da pintura eletrostática, e o filho recém-saído da escola aprendia os finos segredos da montagem e do alinhamento das correntes. O macacão de brim com o logotipo inconfundível da empresa bordado no peito não era visto como um simples uniforme de trabalho. Era um diploma de dignidade e cidadania. Ele garantia a comida farta na mesa, o churrasco de domingo com os vizinhos, o material escolar das crianças no início do ano e, acima de tudo, o respeito inquestionável dentro da comunidade. Dizer "eu trabalho na Caloi" era uma afirmação de estabilidade em um país sempre tão economicamente instável. Quando a lenta agonia financeira das décadas de 1990 e 2000 culminou na transferência drástica da produção para a Zona Franca de Manaus e, subsequentemente, na venda total da marca para o capital estrangeiro, a corda finalmente arrebentou. E, como sempre acontece nas tragédias corporativas, ela arrebentou no elo mais fraco. As demissões não ocorreram de uma só vez, num estrondo misericordioso. Elas vieram em ondas sucessivas e excruciantes, como uma maré negra que aos poucos arrasta tudo e todos para o fundo do mar. Homens e mulheres de 50 e poucos anos, que haviam dedicado 30 anos de suas vidas exclusivamente a apertar os raios da barra circular ou a soldar os quadros da CECI, foram friamente chamados aos departamentos de recursos humanos, assinaram suas rescisões e foram entregues de volta às ruas. O impacto psicológico dessas demissões em massa foi muito mais devastador do que o impacto financeiro inicial. Para um mestre artesão da indústria, ser demitido na meia-idade é receber uma cruel sentença de obsolescência forçada. O mercado de trabalho de São Paulo, que transitava ferozmente de um histórico polo manufatureiro para um moderno centro financeiro e de serviços digitais, não tinha mais qualquer espaço para velhos soldadores e montadores de bicicletas. Muitos desses operários veteranos, novos demais para se aposentar pelo governo e velhos demais para serem reabsorvidos pela nova economia, viram-se empurrados violentamente para a má informalidade. Sem alternativas, abriram pequenas e escuras oficinas mecânicas nas garagens de suas casas nas periferias. Ali, passariam o resto de seus dias consertando justamente as bicicletas asiáticas frágeis e importadas
que haviam usurpado seus empregos. Uma das mais cruéis ironias que a globalização poderia lhes impor. Essas histórias tristes, de pais de família perdendo o rumo, nunca aparecem nos relatórios anuais celebrados com champanhe pelos engravatados em Wall Street, em Montreal, ou nos escritórios da Faria Lima. Na lógica gélida da globalização e dos conglomerados multinacionais, o trabalhador que dedicou a vida a calibrar freios não tem rosto, nome ou história. Ele é classificado apenas como um custo trabalhista excessivo, uma ineficiência geográfica que precisa ser corrigida, mudando-se a fábrica para um local com isenções de impostos. A dor das esposas refazendo as contas de luz, o silêncio ensurdecedor e pesado nos jantares de famílias outrora orgulhosas, e o olhar vazio do operário diante dos portões trancados da velha fábrica, são as externalidades invisíveis, o dano colateral, perfeitamente aceitável, na busca implacável por um custo de produção alguns centavos mais barato. Hoje, as linhas de montagem originais estão caladas para sempre. O barulho infernal e produtivo das prensas deu lugar ao zumbido suave do ar-condicionado dos novos edifícios. Mas para os milhares de ex-funcionários, o fantasma da fábrica ainda apita em suas mentes todas as manhãs. Eles são os heróis anônimos e hoje esquecidos de uma era industrial que o Brasil, por omissão e ineficiência, permitiu que morresse de inanição. Eles suaram para construir as asas de metal que deram liberdade e alegria a milhões de crianças. Mas no fim de sua jornada, foram deixados para trás, descartados por um sistema econômico que aprendeu a valorizar o lucro trimestral infinitamente mais do que a lealdade de uma vida inteira. Hoje, se você caminhar pelos corredores iluminados de um grande hipermercado no Brasil, ou navegar pelas páginas infinitas do comércio eletrônico, ainda encontrará bicicletas ostentando o adesivo com o nome Caloi. A marca, em sua essência puramente comercial e jurídica, sobreviveu. Ela continua estampada em quadros de alumínio, vendendo a promessa de lazer e mobilidade. Mas não se engane, a fábrica Caloi, aquele leviatã industrial, barulhento, suado e irremediavelmente brasileiro, está morta. O que repousa nas prateleiras modernas é o fantasma de um nome, um fantoche corporativo, operado por fios invisíveis de conglomerados transnacionais. A trajetória da Caloi é muito mais do que um estudo de caso sobre a ascensão e a queda de uma empresa de bicicletas. É uma autópsia dolorosa de um modelo econômico e de uma era industrial que o Brasil deixou escapar por entre os dedos. A história da marca é o reflexo perfeito dos perigos mortais da complacência. Durante décadas, protegida pelas espessas muralhas de uma economia de mercado fechada e por tarifas alfandegárias proibitivas, a Caloi prosperou não apenas por sua genialidade, que sem dúvida existiu nas mentes criativas de Luigi e Bruno Caloi, mas também pela absoluta ausência de predadores. Quando não há competição para forçar a evolução, a inovação estagna. O aço pesado e a mecânica simples eram suficientes porque o consumidor brasileiro não tinha virtualmente outra escolha. Quando essas muralhas protecionistas finalmente desmoronaram nos anos 1990, a realidade global invadiu o país com a fúria de uma enchente. A Caloi descobriu, da maneira mais traumática possível, que não estava minimamente preparada para nadar nesse novo oceano de eficiência e alta tecnologia. A lição que fica gravada nas cinzas de suas antigas fábricas é universal e implacável. Empresas que não inovam por vontade própria e visão de futuro são invariavelmente forçadas a mudar pela dor. E a dor corporativa, na maioria das vezes, chega tarde demais para salvar o paciente. Além do choque de mercado, o colapso estrutural da Caloi expõe a fragilidade inerente ao modelo de governança estritamente familiar quando confrontado com a hipercomplexidade do capitalismo financeiro moderno. O que começou como a maior força da empresa, a união inquebrável, a paixão pelo produto e o compromisso de sangue, transformou-se em seu calcanhar de Aquiles. Decisões estratégicas e financeiras vitais foram paralisadas por laços emocionais, egos feridos e a relutância absoluta em abandonar um passado glorioso.
Quando a água começou a entrar furiosamente no barco, a tripulação estava ocupada demais discutindo quem deveria segurar o leme, em vez de focar em como tapar o buraco no casco. O apego cego à tradição orgulhosa impediu a amputação cirúrgica e dolorosa que era necessária para salvar o corpo. Mas o verdadeiro legado da Caloi não reside nos relatórios financeiros arquivados, nas atas de reuniões de um conselho que não existe mais ou nos discursos frios de executivos em salas de vidro em Montreal. O legado autêntico reside em grande parte no escuro e no silêncio de incontáveis garagens, porões e sótãos espalhados por todo o território nacional brasileiro. Lá, esquecida sob uma lona empoeirada ou encostada em uma parede de tijolos descascada, repousa uma velha Caloi 10, uma Ceci clássica ou uma inquebrável barra circular. O quadro de aço carbono espesso pode estar coberto por manchas ásperas de ferrugem. Os pneus, antes ágeis no asfalto, agora estão murchos e irremediavelmente ressecados pelo tempo. Os adesivos coloridos e vibrantes estão desbotados pelo sol de décadas passadas. Mas essas máquinas adormecidas e enferrujadas ainda emanam uma dignidade mecânica silenciosa. Elas são artefatos arqueológicos de um Brasil que sonhou grande e produziu com as próprias mãos. Tocar no metal frio de uma dessas bicicletas originais é tocar no suor e na dignidade de milhares de operários do Brooklyn. É sentir o peso físico de um tempo em que o país acreditava, com uma inocência quase comovente e uma força de trabalho apaixonada, que poderia construir seu próprio destino industrial, apertar seus próprios parafusos e fabricar seus próprios ícones culturais, sem depender da permissão ou da caridade corporativa do hemisfério norte. A grande fábrica caiu. As chaminés orgulhosas tombaram. Os uniformes manchados de graxa tornaram-se lembranças distantes. A globalização engoliu a marca de Louis de Caloi e a cuspiu de volta como uma mercadoria padronizada, fria e sem pátria. Mas aquela velha e arranhada bicicleta de aço no canto escuro da garagem, pesada, teimosa e indestrutível, permanece lá. Ela é o último, belo e triste monumento de um império mecânico que, por um breve e fulminante momento na história, colocou o coração de uma nação inteira para bater no ritmo de duas rodas. A queda da verdadeira Caloi, aquela gigante industrial ruidosa e orgulhosa que moldou a juventude e o suor de um país inteiro, não é apenas uma nota de rodapé melancólica na história corporativa. Ela é, na verdade, um espelho cristalino e doloroso da própria desindustrialização do Brasil. Em pouco mais de um século, fomos de pioneiros apaixonados que forjavam aço nas ruas de terra de São Paulo, a meros importadores e montadores de peças genéricas, cujas especificações são ditadas por planilhas de algoritmos no exterior. O preço da globalização muitas vezes é invisível quando olhamos para as prateleiras iluminadas das grandes lojas. Mas ele é cobrado com juros altíssimos e cruéis nas periferias das cidades, nos galpões de tijolos abandonados e nas mãos calejadas de milhares de trabalhadores que perderam não apenas seus empregos, mas a sua própria identidade social. O que aconteceu com a Caloi nos ensina uma lição implacável. Nenhuma empresa, por maior, mais rica ou mais profundamente amada que seja por uma nação, tem o direito divino de sobreviver se não souber equilibrar a preservação cuidadosa de sua alma com a necessidade urgente de evoluir. Quando o lucro trimestral para acionistas estrangeiros torna-se o único batimento cardíaco de uma corporação, o coração mecânico original para de bater. A bicicleta deixa de ser um instrumento mágico de liberdade e torna-se apenas mais uma mercadoria fria na engrenagem global. Mas independentemente dos pesados relatórios financeiros e das aquisições bilionárias de Wall Street, o verdadeiro e eterno legado da Caloi nunca pertenceu aos escritórios de vidro em Montreal ou aos banqueiros. Ele pertence a você. Pertence a cada joelho ralado nas ruas de paralelepípedo, a cada ladeira descida com o vento no rosto no banco de uma Ceci, a cada pai trabalhador que ensinou seu filho a se equilibrar sem as rodinhas em uma robusta barra circular. O império corporativo pode ter sido fragmentado e vendido, mas a memória afetiva, forjada para sempre em aço carbono,
continua viva na história de cada brasileiro. E você? Qual é a sua verdadeira história com a Caloi? Você ainda guarda uma daquelas clássicas e indestrutíveis na sua garagem? Ou lembra com carinho da primeira vez que conseguiu pedalar uma? Compartilhe a sua memória nos comentários abaixo. O seu relato ajuda a manter viva a história esquecida da nossa indústria. Se você gostou deste documentário e quer entender mais sobre como grandes impérios, indústrias colossais e sistemas econômicos moldam o nosso mundo antes de desmoronarem, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Temos muitas outras histórias não contadas e fascinantes esperando por você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.